Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e esse é o vídeo 997 do canal. E mais um revisitando, mas na verdade é um revisitando comparando. Então, nesse vídeo, só revisitar e comparar o Pocket Dragon, a primeira edição e a segunda edição. Então tem aqui as duas versões, né? As duas versões que eu imprimi em papel couché, durinho, bacaninha. Então vamos comparar, falar o que tem numa, o que tem na outra e dar um pouco a minha opinião sobre qual edição que eu prefiro. Bom, galera, aqui nós temos a primeira edição do Pocket Dragon e ela já é bem antiga, eu não saberia dizer exatamente qual o ano, mas acredito que é de 2012 ou 2013, alguma coisa assim. Eu posso estar errando pela mesma margem de erro do Datafolha, ou seja, 1000 anos para mais, 1000 anos para menos. E o Pocket Dragon, primeira edição, ele tem essa capa icônica aqui. E ele foi escrito pelo Mr. Pop. E ele é um jogo OSR que pega a base da base da base do D20 e faz um sistema que não tem atributos. Então as principais características do Pocket Dragon primeira edição ele não tem atributo. Ele usa um D20 principalmente, mas ele usa outros dados, né? Ele usa D4, D6, D8 e D10 para dano. Ele usa o D10 para iniciativa. Algumas classes têm pontos de vida com o D4, com o D6, com o D8 e o D10, depende da classe. E ele tem um sistema que de alguma forma lembra muito uma versão bem minimalista do D&D. Por exemplo, para atacar, você rola um D20 e você tem que tirar um número maior do que a classe de armadura. Para fazer os testes, mesmo não tendo atributos, você tem que atingir um número, que é o teste de personagem, que o número alvo é sempre maior do que 15, né? Tá aqui falando. O resultado deve ser superior a 15. Então você joga o D20, você soma o seu nível e mais algum ou outro bônus que você tenha. Por exemplo, o ladrão ganha mais um quando ele vai... Quer ver aqui a regra do ladrão? Quando ele vai atacar estando escondido, ele soma mais um nesse ataque e algumas coisinhas assim. Então esse é o Pocket Dragon primeira edição. Esse Pocket Dragon primeira edição, ele também recebeu oficialmente o Livro dos Monstros e uma série de aventuras. E teve um hack dele, que era o Xia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não sei se eu tenho. Era pra ter, né? Mas... Deixa eu ver aqui o meu material. Aqui, ó. E ele tem o Pocket Xia, que é do Beltrame, que é uma versão muito legal que adapta ele para aventuras estilo Koan, o Tigre e o Dragão e tudo mais. E aí, acho que no ano retrasado ou no ano passado, saiu o Pocket Dragon segunda edição, que também continua Pocket realmente, só que ele trouxe uma série de modificações. As representações não são as mesmas. Você tem 4 classes que são as mesmas, você tem 4 raças que são as mesmas. Então, você tem humano, elfo, anão e pequenino. Chama de pequenino ou chama de halfling? Deixa eu ver aqui, ó. Chama de halfling, né? Continua o mesmo. Então, o que mudou, na verdade, foi o sistema de regras. Enquanto a primeira edição usa um D20, esse daqui usa 2D6. Então, ele é sempre feito ao teste de atributo, que antes era feito jogando um D20, somava o nível e tinha que dar superior a 15. Aqui você joga 2D6, você soma os modificadores, que não necessariamente é o nível. Na verdade, você ganha pontos para somar em determinados níveis. Por exemplo, você começa com um modificador de mais 2, e aí no nível 3 você ganha mais um ponto, no nível 6 você ganha mais um, no nível 9 você ganha mais um. E você soma esses bônus ao resultado de 2D6 e o resultado tem que ser 10 ou mais. É um sistema que lembra um pouco aquele jogo OSR do Ben Milton, o Maze Rats, né? Então ele é legal, bacaninha. No outro, a classe de armadura, ela simulava bastante os jogos tradicionais D20 na classe de armadura ascendente, quanto mais alto, maior, sendo que ia a valores, por exemplo, começava já com 10 a classe de armadura.
Aqui tem a classe de armadura, ela é menor, né? Porque você vai atacar a classe de armadura jogando 2d6. Então é o 2d6, aí sim no ataque você soma o seu nível e o resultado tem que ser maior do que a classe de armadura. Então, por questões de comparação, a classe de armadura acaba ficando um pouco menor. A defesa é assim, né? Você soma a classe de armadura com d6. E aí você tem que rolar um valor superior ao valor do ataque do inimigo. Ou seja, aqui a diferença é essa, né? A defesa, ela não é uma defesa passiva, como era na primeira edição. Aqui você rola a sua defesa, que é interessante pra caramba, é muito interessante. Eu acho isso bem legal, essa regrinha aqui da defesa. Então são essas principais coisas. Então aqui até as armas e tudo, né, são sempre jogando um D6. Esse daqui ele só usa D6. Bônus ali, penalizações aqui, mas é o D6. Esse daqui já usa todos os dados poliédricos aí, né? 4, 6, 8, 10. Acho que 12 não. Acho que não uso o D12 para nada. Mas uso o D20. E esse daqui só usa o D6. Gente, é muito difícil escolher. Os dois sistemas funcionam muito bem. Eu tenho um carinho especial pela primeira edição, porque eu encontrei ela num momento muito bacana da minha vida de RPGista, então tem um carinho todo emocional. Mas analisando assim friamente, eu quase chego a dizer que eu gosto mais das regras da segunda edição. Eu acho que tem essas pequenas mudanças, porque assim, por mais que mude o dado, a ideia por trás de cada rolagem continua a mesma. Você tem teste de personagem, que você rola dado para atingir uma certa dificuldade. O ataque você rola contra a classe de armadura, mas ele faz essas pequenas mudanças que me agradam muito. O que é um pouco difícil, que dificulta um pouco na segunda edição, é que, ao contrário da primeira, que logo teve um livro de monstros, ainda não há um livro de monstros oficiais para a segunda. Eu preciso fazer isso, eu tô deixando assim. Mas, né, eu também pensei nisso e eu lancei um material que eu acho que está aqui. Isso. Que é um material para a segunda edição, que é o Dados do Destino, que é um emulador de mestre para a segunda edição. E eu acho que a melhor coisa dele é aqui, né, que tem a última página, tem um criador de monstros. Então tem por níveis, você determina o nível de poder, se é um nível pequeno, médio, grande ou imenso. Isso não é o tamanho da criatura, é o nível de poder. E aqui ele já dá alguns padrões para você montar. Então eu acho assim, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas eu acho que esse documento substitui bem. E é um material muito legal, né? Só pegando os materiais mais clássicos assim do Pocket Dragon, né? E tendo a ousadia de colocar o meu nisso, olha só, né? Na primeira edição, você tem o livro dos monstros e o livro do jogador. É tudo que você precisa para ter muitas aventuras. Na segunda edição, se você tiver o livro básico mais os dados do destino, você tem muitas aventuras, né? E você ainda tem o Uxia para quem quer ter essa pegada mais medieval. Lembrando que você pode usar o Uxia como suplemento do primeira edição. Você pode pegar as classes e fazer um mix, porque é a mesma regra. Então, olha só, gente. Um sistema completo que rende anos e anos, porque tem regras de evolução. É até o nível 10 na primeira edição. E na segunda edição... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho certa dificuldade de lembrar, né, a coisa. E na segunda edição também é até o nível 10. E esqueci de uma coisa importante. O sistema de magia é muito diferente. Na primeira edição, você tem uma lista de magias fixa que você tem acesso conforme você vai avançando de nível. Aqui, a magia ela é livre, você precisa montar a magia. Como é que ela funciona? Você tem uma palavra de ordem e mais um tema. Então, a palavra de ordem pode ser abjurar, conjurar, adivinhar, encantar, evocar, iludir, decair ou transmutar. E os temas, você tem animal, planta, fogo, água, terra, ar, luz, e você pode criar mais, né? E aí você combina um com o outro. E qual que é o efeito disso? Aí você tem que pensar com antecedência de uma coisa justa e tudo mais. Aqui, no Dados do Destino, eu
eu dou uma indicação assim. Que teve muita gente que achou que não ficou muito poderoso, mas a proposta era essa mesmo, né? Tornar a magia não tão poderosa assim. E deixa eu achar aqui. Será que veio aqui? Ou será que foi em outro? Eu tô achando que eu coloquei em outro material que eu não me lembro. Ah, não, é verdade. Essa regra de magia eu não coloquei no material. Eu publiquei na comunidade do Pocket Dragon. Que é assim, né? Os feitiços, eles começam causando 1d6 de dano, né? E depois, a cada nível, eles vão aumentando 1 de dano. Então, por exemplo, uma bola de fogo que você conjura na segunda edição, porque você usou o... Quer ver? O conjurar mais fogo, e você lançou uma bola de fogo e você está no nível 1, você causa 1d6 de dano. No nível 2, e ela dura bem rapidinho. No nível 2, e vai aumentando, né? No nível 2 você causa 1d6 mais 1 de dano, né? No nível 3 você causa 1d6 mais 2, 1d6 mais 3. Por exemplo, no nível 10 você causa 1d6 mais 9 de dano. Que é um tanto considerável, né? Pode, por exemplo, causar 1d6 mais 9 é 14 pontos de dano, que é bastante coisa, convenhamos, né? 14 pontos de dano. E aí a abrangência e todo o resto aí tem que ser uma coisa mais decidida com você com o mestre, ou tal. Por exemplo, eu gosto de falar, eu fiz uma regra que a cada 3 níveis a magia ela afeta mais uma pessoa. Então, eu criei várias regras aí, House Rules. Eu gostei muito disso, ele é muito aberto para House Rules, que é uma coisa que eu acho que faz muita parte da cena OSR, e de maneira geral, por mais que isso é uma crítica a muito jogo OSR. Tem muito jogo que OSR que vem nela, né? Não, porque a House Rules faz parte do processo, o pessoal fazia, mas na verdade deixa pouco espaço para House Rules, né? Ou House Rules é sempre relacionado a alguma coisa mais avançada. Eu não, eu já gosto desses aqui, do Pocket Dragon. Acho que o Swords and Wizardry White Box é o clássico, assim, de realmente um jogo que realmente faz a House Rules ser uma coisa parte do sistema. Então é isso. Batendo o martelo, gente, muito difícil pra mim. Eu escolheria, se eu tivesse que escolher, botou uma arma na minha cabeça e falou: Tarcísio, escolhe primeira ou segunda edição. Eu escolho a primeira, mas puramente por questões de nostalgia, tá? Pra quem tá começando, se você quer ter uma experiência mais old school mesmo, mais D&Dística, minimalista, primeira edição. Se você quer ter um sistema mais maleável e que ele dá mais palco para criatividade, a segunda edição. Aí vê o que você quer, tá bom? É possível combinar os dois? Tudo é possível, né? Se você quiser comer feijão com sorvete, você pode. Mas, assim, você tem que fazer todo um esforço. Não são naturalmente compatíveis. Então, né? É muito mais fácil você combinar coisas do D&D no Pocket Dragon do que do Pocket Dragon segunda edição. É isso, galera. Então esse foi o Revisitando Pocket Dragon. A gente se vê, e esse foi o vídeo 997. Vamos tentar desligar agora, né?